Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Boa noite. Neste programa, eu quero lembrar, logo de início, que tem importante apoio do Jornal Diário da Manhã, que ajuda a divulgar o programa. É o jornal que todo mundo vê e lê. Bom, nós vamos falar essa noite, o tema desta noite, a intrigante teoria da reencarnação. Para falar e analisar este assunto, que é intrigante, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O professor Flávio Marques de Almeida. Ele é grande conselheiro da Ordem Rosa Cruz. E também o Dr. Paulo César Ferreira dos Santos, que é vice-presidente administrativo e financeiro da Federação Espírita de Goiás e presidente do Lar Espírita Francisco de Lima. E também o grande estudioso, escritor, Jacobson Santana, coordenador nacional da área de mediunidade da Federação Espírita Brasileira, da FEB, e apresenta o programa Espaço Espírita todo domingo aqui às 7 horas na nossa TBC Cultura. E o grande professor conhecidíssimo, professor Mário Vasconcelos, ele é advogado, é um professor renomado, estudioso da parapsicologia. Não é isso, professor? Então, os nossos telespectadores podem e devem participar pelos seguintes telefones: 3201-7688 e 3201-7708. Bom, eu quero começar aqui com o professor Mário Vasconcelos, que é um estudioso da parapsicologia, inclusive durante muito tempo representou, fez e conseguiu implementar a prática da hipnose, não é, professor? Professor, o tema aqui, eu disse que é a intrigante teoria da reencarnação. A teoria da reencarnação é intrigante, professor, que estuda sob o ponto de vista da parapsicologia? Com certeza é. Por quê? Porque a maioria das religiões e dos estudiosos dessas áreas, a maioria não admite a reencarnação. Uhum. A reencarnação é admitida para nós, espíritas, a partir de Allan Kardec. Ou seja, no século XIX. Não é isso? Allan Kardec nasceu em 1804. Uhum. Então seria século XIX. Interrompendo o senhor muito rapidamente, mas o Sócrates já acreditava na reencarnação. Quer dizer, para nós que eu estou dizendo, mas os princípios de reencarnação já foram bem antes de Allan Kardec. Sócrates, o Pitágoras, uhum. Aqueles egípcios, né? Aqueles egípcios famosos, todos estudavam. Inclusive, daqui a pouco alguém vai falar, Rosa Cruz, né? Uhum. Já existia naquela época. Uhum. Você entendeu? Então, quer dizer, a reencarnação foi, eu diria, colocada em prática direta a partir de Allan Kardec para nós. Uhum. Mas a teoria da reencarnação é muito antes de Cristo, é praticamente desde que o homem surgiu na face da Terra. Agora, intrigante isso, porque não é todo mundo que admite a reencarnação. Uhum. Aliás, são poucos que admitem. Os espíritas têm a reencarnação como elemento inconteste. Uhum. Outros ficam assim em cima do muro. Uhum. E hoje a ciência está, daqui a pouco alguém vai abordar, mais do que nunca adentrando-se para provar que a reencarnação existe. Uhum. Bom, Jacobson, como escritor e grande palestrante espírita, estudioso, evidentemente, inclusive esse debate aqui eu fiz questão de trazer pessoas só da área para poder a gente entrar um pouco no tema e não ficar um confronto se ela existe ou não existe, mas esclarecendo pontos para quem acredita que ela existe e para as pessoas que não acreditam. Vou fazer o contraponto que poderia ser feito aqui para diversas alas dos evangélicos, católicos, que não acreditam. E quero começar te perguntando o seguinte: me parece uma coisa assim que me intriga na reencarnação, é o seguinte: de onde vieram os espíritos? Porque é o seguinte, o sujeito reencarna, né? Então, ele veio para a Terra.
Mas a Terra, a cada dia, tem bilhões e bilhões de novas pessoas. Então, ele está reencarnando como? De onde estão vindo esses espíritos? Porque eles não estão reencarnando, porque se estivessem reencarnando, não aumentariam matematicamente falando, né? Como que o Espiritismo explica esse tipo, por exemplo, de incoerência? A doutrina espírita mostra que a criação divina ela é permanente. A Terra não é o único planeta habitado. Isso se perde no universo. Mas ligado ao planeta Terra, existe uma população encarnada e desencarnada. Aquela que está fora do corpo é muito mais numerosa do que a que está no corpo físico. Então, encarnar na Terra, pela quantidade de espíritos que está ligado ao planeta, até é muito difícil, porque são poucos os que conseguem ocupar um corpo físico em função da população que é imensa, muito maior. Então, essa população, no corpo físico ou fora do corpo, vai permutando, né, posições. Então, são os próprios espíritos que estão aqui, nós mesmos que saímos do corpo e voltamos ao corpo. Porque, em função da necessidade de nosso progresso, nosso aperfeiçoamento. Então, como você coloca, de onde vêm os espíritos? Do próprio planeta, em função de nós permanecermos um bom tempo fora desse corpo físico, que Allan Kardec chama de erraticidade, ou seja, nesse período entre uma encarnação e outra. Tá, eu quero depois ir um pouquinho mais fundo nisso aí, que me parece uma coisa que dá um nó na minha cabeça, é o seguinte, vamos pensar na humanidade muito rapidamente, para passar aqui para o professor Paulo César Ferreira, para introduzir todos no assunto, mas só rapidamente. Tá, eu comecei a Terra, então não tinha os dinossauros e vieram os primeiros homens. Esses primeiros homens viveram aqui e saíram, vamos supor, uma população de 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas, não sei. Não é? Aí, como se fala em reencarnação? Onde ficaram esses espíritos no tempo que eles não estavam na Terra? Me parece uma coisa de difícil explicação, né? O espírito, ele foi criado... há uma locução espírita que diz simples ignorância, ou seja, nós ocupamos corpos primitivos, digamos assim, não é? Passamos pela fieira dos animais, tivemos esses corpos, ocupamos a posição dos animais, nós não fomos criados perfeitos como somos. Assim como os animais vão evoluir um dia, e um dia nós nos tornaremos anjos, não é? Esse progresso ele é permanente. Então, nós tivemos essa experiência em estágios inferiores. Chegamos a esse ponto. Há uma informação preciosíssima de Chico Xavier, no livro que ele trata da evolução do planeta Terra. Ele diz que muitos dos que vieram para o planeta Terra e que ajudaram no progresso do planeta, chegaram aqui de uma estrela chamada Capela. Esses espíritos que vieram para cá auxiliaram imensamente os terráqueos, porque trouxeram tecnologia, trouxeram conhecimento, uma estrutura psíquica capaz de dar a dimensão, o progresso que o planeta precisava. Então, aí nós vemos que existem aqui na Terra os terráqueos e aqueles que não são propriamente do planeta. Por isso você fica nessa indagação. Parece um pouco incoerente, mas quando você concebe que vieram para cá para auxiliar o progresso do planeta, aí isso se explica. Bom, Paulo César, o professor Jacobson ele deu uma coisa para mim, porque a gente fica estudando, analisando e recebendo informações desse coisa, e me parece que, se não me engano, existe ali alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ou num outro livro muito interessante, que é o Livro dos Espíritos, que fala que existe o mundo animal e o mundo dos humanos. Então, que não há essa possibilidade do homem ter vindo dos animais. Ser um processo evolutivo. Do processo evolutivo. Eu estou errado, não? Não. Faz parte de um processo de evolução. Nós não vamos evoluir, nós não vamos voltar para a animalidade. Mas nós passamos pelas experiências, por essa fieira de progresso. Então, o que acontece é uma constância
evolutiva, né? Até chegar nesse estágio que nós estamos hoje. Agora, como foi colocado pelo Jacobson, no livro Roteiro, Emmanuel coloca, isso em 1940, que a Terra tinha uma população de 22 bilhões de espíritos. E encarnado naquela época tinha 2 bilhões. Então, se a gente manter essa média aí, nós estamos com 7,5 aqui, 14 lá, né? Então, é uma população muito grande, né? Considerável. Que vai fazer esse processo. Então, não é só nós que estamos aqui, tem uma população imensa no plano espiritual aguardando oportunidades. E outros estão saindo daqui. Ou pelo processo evolutivo, para um mundo melhor, ou para um mundo inferior, por não estar adaptado a essa realidade nossa de progresso. Né? E outros estão vindo de outros planetas para nos ajudar também. Bom, professor Flávio Marques de Almeida, que é conselheiro da Ordem Rosa Cruz, e a Ordem Rosa Cruz analisa como esse espectro da reencarnação? Nós entendemos que, na verdade, só existe uma grande alma universal que permeia toda a criação, seja do mineral, do vegetal, do animal, até o estágio humano. E que, na medida em que ela vai evoluindo, quando ela chega no estágio humano, quando há o nascimento, ela cria uma personalidade alma. E essa personalidade alma, ela se reencarna para atingir um nível de perfeição. E uma única existência não é suficiente para que você atinja essa perfeição. Assim como um único corpo não é suficiente para que você passe por todas essas experiências, há necessidade de um intervalo. E durante esse intervalo é um período em que você descansaria, se prepararia e para a próxima reencarnação. Ok, bom, eu tenho muitas dúvidas aqui na minha cabeça, tenho certeza que o telespectador também. Nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos da maior qualificação possível. Um grande abraço ao Dr. Jefferson e a sua equipe, fica ali na rua 144, Setor Marista, 3285-3247. E a Pax Clínica, nossa grande Pax Clínica, que funciona em Goiânia há cerca de 40 anos. Vem buscando ao longo desse tempo acompanhar a evolução da assistência psiquiátrica, sempre priorizando o bem-estar dos pacientes. Você, seus parentes, alguma pessoa que tem problema de alcoolismo ou outro tipo de dependência química, pode ir lá na Pax Clínica, que será muito bem atendido. O telefone é o 3282-7040 e é tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. E também não se esqueça que a Flectir tem tudo o que você precisa. Movimente-se. Vá na Flectir, 3281-1434. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Vanderlan, o candidato oficial do governador, afirma em sua propaganda que Íris o ataca. Maldosamente, Vanderlan utiliza informação falsa e tenta enganar a população ao afirmar que Marco Antônio Lobianchi está na propaganda de Íris Rezende. Candidato, é preciso falar a verdade. Esse cidadão canadense apareceu em propaganda da Adriana Corsi no primeiro turno. Isso sim é jogo sujo, Vanderlan. Tudo que você viveu, tudo que você passou, nada disso foi em vão. O que ainda vai viver, o que pode acontecer, só depende de você. Então vamos então. Seja o melhor que você pode ser. Então vamos com Jandarro, o jeans que vai com você.
Assim foram as últimas administrações de Goiânia. Lentas, repetitivas e sem nenhuma inovação. Ano após ano fazendo o mesmo, sem nenhum resultado diferente. Nesse ritmo, você nunca vai ver algo novo acontecer. É hora de renovar. Ter uma administração moderna, ágil. Vote Vanderlan 40. Um novo jeito de administrar. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema intrigante teoria da reencarnação. O próximo programa, os advogados criminalistas estão no banco dos réus. Existe aí uma caça aos advogados criminalistas, é um negócio muito interessante, a OAB vai nos ajudar a destrinchar esse tema. A Maria Hilda, do setor norte ferroviário, está parabenizando o programa, o tema diz que é incrível, e aqui a Raquel Camargo gostaria de ter alguém francamente contra a reencarnação aqui presente. Nós já fizemos um programa com esse tipo de viés e a pedido dos telespectadores nós mudamos um pouco porque é um tema muito interessante e alguém pediu que fosse uma coisa feita com esse tipo, alguém, várias pessoas, que fosse com esse tipo, e eu vou fazer aqui, como você bem disse, Raquel Camargo, tentar fazer aqui, acumular mediador e ser um contraponto à altura do tema. Bom, o Carlos, do setor marista, para o professor Jacobson, a resistência para não aceitar a reencarnação, será que é porque somos o que temos, o que somos baseado no egoísmo e no orgulho? Será que é isso, professor Jacobson? A dificuldade? Existe muita incompreensão realmente no que toca a reencarnação. A maior prova concreta da reencarnação são as desigualdades sociais. Isso não se explica por uma existência só, e nem a justiça divina. Nós falávamos agora há pouco de animais. Os animais também vão evoluir. Por que existe um cão que sofre na rua? Onde é que está a justiça divina nesse sentido? Se essa alma não pudesse progredir, e nós também. Então, muitas vezes a gente não aceita a reencarnação, como ele colocou, realmente por uma vaidade de não compreender que nós podemos ocupar posições diferentes, não é? Hoje estamos numa opulência, amanhã podemos passar pela experiência da dificuldade financeira e vice-versa. Uma coisa interessante, Paulo César Ferreira dos Santos, é que sempre que eu vejo gente falar de reencarnação, eu falo, não, eu fui faraó, eu fui rei, eu fui rainha. Ninguém fala, não, eu fui prostituta no Cais do Porto, lá em Portugal, entendeu? Mas não é verdade, eu quando encontro com o espírito, falo, não, o sujeito me falou que eu fui reencarnação. Sempre uma coisa assim, né? Eu fui Por que será, Paulo César, que ninguém admite que foi assim uma coisa que não seja tão honrosa? Acho que é pela nossa vaidade, né? Nós somos muito vaidosos e sempre julgamos que somos mais do que somos, né? Mas a gente tem que lembrar da figura do Chico, muito interessante, porque as pessoas o procuravam e falavam isso mesmo, né? Se foi uma rainha, o que foi, né? E voltava lá no tempo de Roma, né? E ele falava, não, eu devo ter sido a pulga do leão. Né? Então, acho que é a vaidade nossa, né, que faz com que a gente sempre julgue ser mais do que somos. Do que somos. Rosenval, você me permite um minutinho? Faça favor, professor Mário Vasconcelos. Bom, eu, por muito tempo, inclusive, com certeza, nesse momento, estão assistindo ao nosso programa alguns ex-alunos meus que, com certeza, viram palestras minhas de parapsicologia. E ali, uma das coisas que eu fazia questão de mostrar para quem estivesse assistindo às palestras era exatamente a regressão de idade. E ali, incontestemente, eu fazia a regressão e levava, por exemplo, até o útero. Você entendeu? Ali sempre a pessoa, naquela situação de hipnose, assumia a posição fetal. E em vários momentos eu fiz a experiência e deixava a pessoa viajar no tempo e no espaço a situações anteriores. E ali, por várias vezes, né, com certeza algumas pessoas presenciaram isso, inclusive o Jacob, ex-aluno meu, não sei se chegou a ver, palestra minha dessa área. Teve um outro ex-aluno meu também aqui que chegou a comentar. E eu tive a experiência curiosa de pessoas falarem línguas. Eu não tinha a mínima ideia de que línguas eram aquelas. Nem elas mesmas, muito menos. E em alguns momentos, eu tive contato com pessoas que se diziam prostitutas
Você entendeu? Inclusive, choravam muito, sofriam muito. Eu tive um caso curioso de um cara que estava suando bicas. Aí eu perguntei por quê. Ele era um fabricante de espadas na Inglaterra. Então ele trabalhava num subsolo, um sótão. Quente. Muito quente. Então ele assumiu completamente aquela personalidade. Então, para mim, que fiz isso por várias vezes, constatei que não eram muitos que se diziam reis, rainhas. Aliás, eu nem me lembro. Normalmente eram pessoas sofridas que, né, pegavam aqueles momentos ali e traziam à baila para que houvesse ali, digamos, um processo de saneamento naquele momento mental sofrido que a pessoa tinha. Ok. Mas o interessante que o professor colocou é que muitos casos, no caso dele, ele não fez essa pesquisa, mas existem muitos relatos, né, de pesquisas sérias, onde se foi buscar lá no tempo a existência da pessoa e se comprovou a existência realmente dessa personalidade que na regressão se apresenta hoje de outra forma. Aliás, nessa linha aí que o senhor está falando, existem hoje grandes estudiosos e que merecem o maior respeito, que no meu caso foi uma experiência própria, mas não foi científica. Agora, hoje existem as experiências científicas. Inclusive, na Universidade da Virgínia, existe um senhor lá, o professor Ian, que é um octogenário, ou seja, ele tem mais de 80 anos, e ele tem pesquisado mais de 2.500 casos de reencarnação. Tem um livro americano que tem esses casos assim que são com uma base muito interessante de o professor Ian Stevenson, de casos Ian de Stevenson. Eu li o livro dele. No Brasil, 2 casos foram pesquisados por ele. Nós falamos agora há pouco do Ocidente na compreensão da reencarnação, mas o Oriente, todas as religiões orientais praticamente, elas são reencarnacionistas. São. E o próprio Dalai Lama, para ser escolhido, ele passa por um processo de reconhecimento da reencarnação. Ele precisa se lembrar de fatos da vida passada para que ele possa assumir o posto de líder tibetano, não é, no caso. Então, a reencarnação, ela é corrente. No Ocidente que nós temos esse preconceito, um tanto quanto por vaidade, como a pessoa colocou aí na pergunta, não é? Eu acho que se tivesse regressão, alguns políticos brasileiros iriam virar ameba. Eu estou falando o seguinte, pode ser até por um desejo meu, não sei, e aí vem a minha ponta de maldade, né? Porque eu sou ser humano, porque eu acho que alguns deles mereciam ser reencarnados como ameba. E olha lá. Mas antes de fazer várias perguntas, quero perguntar aqui ao Flávio Marques o seguinte, por que Deus, e olha que muita gente vai dizer que eu estou sendo herege aqui, mas eu me vejo nessa ousadia de perguntar por que se Deus criou o homem, como diz o professor Jacobson ali, simples e ignorante, né? Por que já foi criar mesmo, já não criou uma pessoa que não seja simples e ignorante, já criou uma pessoa inteligente, culta e já bem elaborada? Bem acabada. Sacanagem? Não teve essa situação de sacanagem, não. O que ocorre é o seguinte, que se você estudar com cautela e detalhe a própria Bíblia, lá no livro do Gênesis, ela vai dizer alguma coisa assim, olha, o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ali nós vamos ter que fazer uma digressão, se você não se importar, porque nós vamos fugir um pouquinho da questão do tema da reencarnação. Então existe uma doutrina chamada Cabala, aonde esse ser perfeito, que é Deus, ele necessita dessas experiências humanas para que ele se digamos assim, tenha uma percepção de si. Então, a personalidade alma, nas suas primeiras encarnações, ela ainda é imperfeita. E na medida em que ela atinge essa perfeição, até ela ter uma harmonização completa com tudo, ela vai se enriquecendo. E aí, por isso é que há essa diferença entre uma personalidade, um ser humano, digamos assim, aparentemente menos evoluído, e um ser humano iluminado, cheio de sabedoria e conhecimento. Há uma necessidade do todo de ter essa perfeição, de se conhecer. Ok. Gostaria de acrescentar alguma coisa, professor Jacobson?
se nós recebêssemos tudo pronto, falando dessa vida mesmo, quando nós não temos nenhum desafio, quando nós não temos oportunidade de vencer obstáculos, nós não nos amadurecemos em termos de personalidade, nós permanecemos infantis, mesmo na vida adulta. O simples é porque éramos sem maior complexidade em termos até de elaboração física, o ignorante era sem conhecimento. Então, quando Deus nos permite o crescimento, as dificuldades, as lutas, as experiências ao longo das reencarnações, é para que nós tivéssemos uma estrutura psicológica suficiente para esse progresso que é infinito. Mas, se a gente fala em Deus como um ser humano e você coloca nessa posição, aí fica um pouco incoerente, porque eu atribuo a Deus todas as imperfeições humanas, não é? Porque Deus foi criado, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quer dizer, aí há um exercício de lógica que duas premissas verdadeiras vão dar uma conclusão falsa, porque nós estaríamos atribuindo a Deus imperfeições. Mas a gente vê muito Deus como um ser humano. Então a gente não vê lógica. Deus não é uma pessoa, ele é uma inteligência suprema. É a causa de todas as causas. E aí entrar na intimidade dessa lógica divina, a gente não vai conseguir. Isso que o Jacobson acabou de falar é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Isso é o que ele acabou de falar. Meu pai, um sábio, na minha concepção, inclusive está em coma há mais de 1 ano e meio, o professor Mário Vasconcelos sabe disso. Uma vez eu perguntei para ele, pai, Deus te incomoda? Se alguém xingar Deus, falar mal dele, ou fizer alguma coisa, joga um raio na cabeça da gente, Deus preocupado com aquela coisa de Deus, né? Ele falou, vem cá, me levou no terreiro lá de casa, morava lá em Rio Verde, e tinha ali formigas. Aí ele falou assim, presta atenção naquela formiguinha, você está vendo aquela formiguinha ali? Ela está te xingando, ela está falando mal de você, o que você acha? Eu falei, não estou bem, não estou percebendo nada. Deus, você está incomodado com... É como se fosse uma formiguinha que estivesse falando, papá, que você está fazendo aqui no meu quintal e tal. Então Deus está muito acima de coisas, ele é muito amplo para você entender. E disse alguma coisa semelhante ao que vocês estão dizendo, que ele é o todo, não é possível que seja uma coisa assim, compreensível a esse estágio. Uma formiga não é capaz de te compreender. Né? Não é capaz, é muito complexo para ela o nosso. Né? Agora a Carla pergunta aqui para o Paulo César Ferreira, por que esquecemos de nossas vidas passadas? Ela quer saber disso, por que se esquece? Nós viveríamos num eterno tormento, lembrando das coisas que fizemos, que não foram boas, né? Estaríamos em eterno sofrimento, lembrando disso que a gente executou e que hoje a gente fazia muito mais mal se a gente lembrasse. E as pessoas boas não poderiam se usufruir de ter sabido que foram boas? Olha, na verdade, não é que nós esquecemos, não. As nossas tendências nos mostram o que nós fizemos, o que nós somos, né? A nossa estrutura de comportamento nos apresenta quem somos. Então, essa questão de não lembrar é um bem muito grande que faz para nós, que nos levaria. Você pensou, se eu souber que a convivência com alguém do meu lado, da minha família, foi uma convivência onde ele me prejudicou muito, ou eu o prejudiquei, pode vir à tona todo esse ressentimento e causar muito mal do que bem. Ok. Meu nome é Jéssica, muito boa noite, Rosenval e equipe. Eu gostaria de saber para onde vamos quando desencarnamos. Para onde vamos, professor Mário Vasconcelos? Está aí uma boa pergunta, né? Mas existem diferentes locais. Né? Nós, imperfeitos, acho que dificilmente desencarnamos sem passar pelo umbral. Umbral é um lugar de sofrimento. O que quer dizer umbral? Umbral vem de umbra, do latim, que quer dizer sombra. É difícil explicar, mas o umbral, o Rosenval, dentro da filosofia espírita, da doutrina espírita, é criado pela própria mente das pessoas, pela energia das pessoas. Você entendeu? Quer dizer, no umbral, é aquele detalhe, matéria atrai matéria. Né? Os corpos, os iguais, nem sempre se repelem. Porque o pessoal diz que os iguais se repelem. Não, calma lá, no plano espiritual, os iguais costumam se agrupar.
Então, dentro do umbral, você, né, leva praticamente todas essas coisas, todas essas dependências materialistas, físicas que nós temos. Aí entra álcool, sexo, droga. Quer dizer, o umbral é cheio disso. E ele tem diferentes camadas, né, diferentes partes. Dependendo do grau, né, da sua evolução, você vai para um espaço do umbral, vai para outro e assim por diante. Você entendeu? Quer dizer, dificilmente um ser aqui encarnado, eu não me atreveria a dizer que, ao me desencarnar, eu irei para um local muito, muito bom. Eu acho que estarei feliz se ocupar um bom lugar do umbral, sinceramente. Eu fico pensando o seguinte, que se eu for castigado por alguma coisa, eu devo ir ser colocado para ser gerente num restaurante, onde vai ter som automotivo tocando música sertaneja. Eu vou ser castigado assim, esse será o meu umbral. É onde eu imagino a coisa pior do mundo, que eu já tive um restaurante, sofri com esse restaurante, tenho pavor de som automotivo, e ainda estou por cima tocando música sertaneja. Então, eu acho que eu tenho que fazer um processo para me tirar isso da minha cabeça, porque este é o meu umbral, seria o meu umbral. Eu sei que existem coisas piores, mas não gosto nem de pensar a respeito. Isso. Então, eu creio que respondi a pergunta sua. Respondeu sim. Mas eu entendo... Alguém quer completar? Não, eu brinco assim, só rapidinho, Paulo César, porque eu acho que se a gente for levar essa coisa muito seriamente, ficar muito preocupado com isso, é possível que a pessoa até enlouqueça, não é verdade? Claro, com certeza. Antecipadamente pensando no sofrimento. Por isso que se esquece, né? Por isso que se esquece. Aqui, você queria acrescentar alguma coisa, Paulo César? Não, é só que não é muito diferente daqui, não. Não? É o que eu disse, né? Aqui, o Alex Alves, ele de Salto de Divisa, Minas Gerais, que nosso programa agora com internet vai para todo lugar. Eu sou radialista, aqui em Minas Gerais. E quero saber dos convidados se eles sabem me dizer... que se o espírito reencarna, como é feito um novo espírito e quem cria o espírito? Quem cria o espírito, Flávio? Deus. Não, veja bem. Quando você está no plano cósmico, vamos dizer assim, no plano psíquico, espiritual, eu acho que talvez a pergunta seria, o que se reencarna? Quer dizer, essa personalidade, ela reencarna com aquelas tendências mais importantes que ela trouxe da outra vida. E, logicamente, a sabedoria cósmica escolhe um ambiente apropriado, uma família, vamos dizer assim, para que ela novamente volte ao plano terreno e dê continuidade à sua evolução. Então, quer dizer, quem que vai formar esse corpo? Me parece que é isso que ele está querendo saber. Tá? Quer dizer, se você é encaminhado para uma nova família nesse plano material, naturalmente, o corpo é um corpo humano, e daquela tendência para onde você foi encaminhado para o novo nascimento. Não tem, eu acho que tem que separar aí a parte espiritual da parte física. Todo corpo é físico. O corpo psíquico, esse que você atua no plano espiritual, ele reencarna no corpo físico. Ok. Bom, antes de ir para o intervalo comercial, a certeza que eu tenho que eu não fui, se existe encarnação, não, que eu não fui um espírito bom, é que eu nasci no Brasil, que se eu tivesse sido bom, eu nascia na Suíça. Eu nasceria na Finlândia, na Dinamarca, não é? E se for o contrário? Se eu fosse pior, eu teria nascido na Índia, que é pior ainda. Mas e se foi o contrário? Então, acho que, você foi um espírito bom e nós, brasileiros, precisamos de você aqui para nos ajudar a evoluir. Eu gostei, professor Flávio, sabe? Como eu gostei do professor Flávio. O cachê dele, aumenta o cachê dele aqui. Ele me ajudou um pouco. Com certeza, há muitos suíços e suecos, né, e europeus, de um modo geral, que gostariam de nascer aqui no Brasil. Não, tem gente que vem no Brasil a visitar a favela, né? Então, eu acredito, professor. O Michael Jackson não fez um dos clipes mais famosos dele dentro da favela? Olha, antes de ir para o intervalo comercial, quero indicar para você o Templo da Beleza, que é o Subilt. Eu sei que eu pulei aí um merchandising, mas o Subilt conta com várias unidades e a sede do Subilt ali na Rua 22, no 384, no setor oeste, telefone 4012-1066. É o Templo da Beleza. E você pode mandar seu filho para a Escola Internacional de Goiânia, é uma escola bilíngue da mais alta qualidade, 3241-8600. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já.
Sempre é um bom momento para agradecer a sua confiança. Como é bom cuidar de você, garantir sua saúde, trazer boas notícias e renovar as esperanças. Pode ficar tranquilo, nossa família cuida da sua. Laboratório Núcleo, cuidando de você. A doença não tem hora para chegar. Vamos garantir atendimento médico 24 horas nos CAIS. É atendimento dia e noite e nos finais de semana. Para que os CAIS funcionem 24 horas, a segurança é muito importante. Com a valorização e ampliação da estrutura da Guarda Civil Metropolitana, pretendemos ter agentes em todas as unidades de saúde e também melhorar o sistema de monitoramento por câmeras. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Nenhum político deve tanto a Goiânia quanto eu devo. Deve mesmo. São 58 anos que Goiânia está dando oportunidade a Íris e ele repete os mesmos erros. Em quase 60 anos na política, Íris se tornou um dos homens mais ricos do Brasil, segundo a revista Isto É, comprando fazendas no Mato Grosso e milhares de cabeças de gado. Íris, realmente você deve muito a Goiânia. Estamos de volta com Opinião em Debate. São tantas as perguntas que eu estou tentando aqui fazer uma filtragem para ver coisas comuns que as pessoas perguntam. Nós estamos falando sobre a intrigante teoria da reencarnação. O próximo programa nós vamos falar sobre os advogados criminalistas. Eles estão no banco dos réus, está tendo aí uma coisa muito estranha contra os advogados criminalistas. Nós vamos falar sobre isso aqui. Aqui o João, como eu esperava, disse que gostaria de um bom pastor protestante evangélico debatendo o tema. Nós já até fizemos isso aqui, fizemos de uma forma diferente, João, expliquei. E eu sou Alex e gostaria de saber se quando morremos vamos para um lugar semelhante ao nosso lar. Professor Jacobs, é isso? O mundo espiritual, Rosenval, começa aqui. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Quando a gente sai do corpo pela desencarnação, quando a gente sai do corpo pelo sono e sonha, nós entramos no mundo espiritual. Então, o umbral que foi mencionado, ele vai desde aqui, a crosta, onde nós estamos, até o mais elevado. E existem inúmeras cidades. Chico Xavier, no livro Nosso Lar, menciona uma colônia. Mas existem diversas colônias da mesma posição que Nosso Lar, mais elevadas, menos elevadas. Ele situa a colônia Nosso Lar sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas em todo o país, em todo o mundo, existem as cidades para acolher as pessoas que desencarnam. Para onde nós vamos? Nós vamos para o local de nosso interesse. Por isso é que a gente até pode saber para onde vai, de acordo com nossa tendência, interesse, quando encarnados ou no corpo físico, vai ser exatamente o nosso interesse depois que deixarmos o corpo físico. Então, se a gente busca a alta espiritualidade, nós vamos ter um equilíbrio maior. Mas se temos uma visão rasteira da vida, nós vamos permanecer nos ambientes. Existem espíritos que não sabem nem que desencarnaram. Há uma informação na obra espírita de uma grande médium, a Ivone Pereira, que ela disse que ela era uma vidente, uma clarividente, que quando chovia e ela estava na rua e ela escondia debaixo da marquise para não se molhar, ela via ao lado dela inúmeros espíritos escondendo também da chuva, porque não sabiam nem que tinham desencarnado. A Ivone tem um livro que foi me presenteado por uma pessoa da Federação Espírita, que há muitos anos eu li, que é muito interessante e até um livro
chocante, que é Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida. Ela relata essa experiência do suicídio. É um livro suicídio. Pesado, um livro denso. Não é para qualquer um ler, não. Né? É um livro pesado. Aqui o Paulo pede aqui para o Paulo César Ferreira explicar se o espiritismo nasceu de uma brincadeira de 2 adolescentes em Nova York. Não, isso não é bem uma brincadeira, né? As irmãs Fox, né? Elas eram médiums, que a gente chama médium de efeito físico, que tinham ocorrências na sua casa, né? De barulhos, uma série de batidas, e uma delas resolveu, com as batidas, estabelecer um código lá de batida que eram repetidos. E sua mãe faz uma pergunta e começa, através, vamos dizer assim, dessa suposta brincadeira, né, a ter esse diálogo. Mas quem estabeleceu todo o processo de estudo, de pesquisa, didático, foi o professor Rivaio, né, que depois se tornou, com a sua identificação de outra encarnação, como Allan Kardec. Então, iniciou realmente através de batidas, de fenômenos de ordem mediúnica. Das mesas giratórias, né? As mesas girantes já foi na França, né? Isso, na França, com o professor Rivail, né? Que é o mesmo Allan Kardec. O professor Rivail, ele não tinha interesse por essas mesas girantes, porque ele dizia, se tem algum efeito elétrico, magnético, magnetismo humano, que vocês desconhecem. Mas quando o Fortier, um amigo dele que mexia com magnetismo, chegou e falou, as mesas estão respondendo perguntas, aí ele falou, agora me interessa porque tem um efeito intelectual. Aí ele passou a participar e na consequência, a codificação da doutrina espírita. Aqui o Emerson Vidal está fazendo uma gozação, diz que ele já foi dinossauro, já foi ET e agora é um ser humano. Ele está fazendo uma gozação aqui no professor Jacobson. Diz que o professor Jacobson é demais. O professor Jacobson é um estudioso. Mas é muito provável que nós tenhamos até tido corpos assim, porque os dinossauros não deixaram de ser experiências para verificar os corpos mais adaptáveis a este planeta. Não foi por acaso que eles passaram e extinguiram. Tiveram uma função. E alguns estão por aí, viu? E a grande afinidade... Os dinossauros da política brasileira, diz que teve um grupo de 4 senadores que foi no Museu dos Dinossauros ali perto da Argentina, que eu até conheço ali em Mar del Plata, e aí diz que a hora que eles chegaram lá, diz que os dinossauros fizeram assim para eles, entendeu? Porque nós temos uns dinossauros que não querem ser enterrados de jeito nenhum. A Ivone... Mas, lembrando, Rosenval, a grande afinidade que o ser humano tem com os animais, velho. É verdade. Com os animais, né? Quem é que não gosta de animal? A Ivone, tem que ser muito animal. A Ivone, o senhor Mário Vasconcelos, ele diz que eu sempre tive muita afinidade com o meu pai. Em 2013 ele teve câncer e eu larguei tudo para cuidar e acompanhar o tratamento dele. Ele morreu, faleceu abraçado comigo. Não sei como suportei a partida dele, sofro até hoje. Às vezes eu sinto o cheiro dele fumando, mas logo em seguida passa. Principalmente quando eu passo por uma situação de perigo ou algo semelhante. O que pode ser isso? Olha, com certeza, eu acho que na própria pergunta ela praticamente respondeu. Não sei se vocês concordam comigo. Ela tinha com o pai uma grande afinidade. E é lógico que essa afinidade provavelmente não nasceu por aqui apenas, já é uma afinidade anterior, o que é normal no processo de aglomeração dos seres humanos. Isso acontece em família, acontece em trabalho, quer dizer, há aquelas pessoas que você vê e fala, poxa, você gosta das pessoas. Verdade. E aquelas com as quais você não se dá. Quer dizer, isso dentro da família, fora da família, onde você estiver. Quer dizer, quando ela acaba de declarar que tinha uma grande afinidade com o pai, e o pai morreu junto com ela, isso aconteceu comigo também, meu pai, no caso, morreu do meu braço. Quer dizer, é assim, um motivo de grande prazer para mim até, e eu tinha uma tremenda afinidade com meu pai. Aliás, eu e meu pai quase não tínhamos que conversar. Bastaria o andar de um, principalmente o meu, né, que era um jovem naquela época. Hoje eu sou menos jovem, né? Então, meu pai bastava olhar o meu andar, e ele sabia se eu estava contrariado, se eu estava... Ele sabia tudo sobre mim. Então, nós tínhamos uma afinidade muito grande, algo que ela tinha. E, com certeza, isso não nasceu aqui, agora. Isso já vem de outros momentos. Boa noite, sou Reginaldo e sou deficiente físico. Por que todas as vezes que eu sonho
andando ou correndo, eu não sou deficiente. Alguma coisa com o meu espírito, Flávio Marcos. No caso dele aqui, ele sonha não sendo deficiente, sonha como se fosse pessoa normal. Eu acredito que aí tem um anseio dele mesmo de se regenerar. Isso pode ser transferido para a sua parte psicológica e, de certa forma, também uma projeção dele com relação ao futuro de uma outra vida sendo uma pessoa normal. Vários, que não vai dar tempo de responder todos eles, várias pessoas, professor Jacobson e telespectadores, falam que considerando que a Bíblia é o livro sagrado, que na Bíblia não existe nenhuma menção à reencarnação, que essa análise ela vai contra os princípios da Bíblia. Muito pelo contrário. A religião que está ali colocada na Bíblia é reencarnacionista de forma plena. Nós vemos no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos um diálogo impressionante de Jesus com Moisés e Elias, no alto do Monte Tabor. E Jesus, a certa altura, fala claramente que Elias já tinha voltado e eles não tinham reconhecido a vida nova de Elias. E aí o evangelista anota, Jesus estava falando de João Batista. João Batista foi a reencarnação do profeta Elias, que teve aquela desencarnação complexa, perdendo a cabeça, exatamente em cumprimento de experiências difíceis que teve em vida passada. Jesus conversa também com Nicodemos, falando que para que nós tivéssemos o progresso, teríamos que renascer da água e do Espírito. Então, a Bíblia está recheada de informações no Velho Testamento e no Novo, mostrando que Jesus tinha uma visão clara de reencarnação. Quando os apóstolos seguem adiante e até o ano 300 admitia-se plenamente nas comunidades cristãs a reencarnação. A partir do ano 300, quando tornou religião oficial, aí não se aceitava mais aquela ideia de que alguém que era rei poderia reencarnar como escravo. Então aí foi proibida a reencarnação, ela foi extirpada claramente da Bíblia. Ok. Joseval, o senhor falou, o senhor tem que chamar, pode rapidinho, senhor. Não, uma conversa de Jesus com os discípulos que ele pergunta, né? Quem dizem que eu sou? E eles falam, uns dizem que era João Batista, não podia porque eles conheceram, outros que é Elias, que é Jeremias, ou de algum dos profetas. Como é que ele poderia ser algum deles se não reencarnado? Ok. Bom, o professor Jacob falou em água e eu lembrei da Águas do Bem, que essa água aqui é Levite, uma água que ela ajuda no combate ao diabetes, ao câncer e as enfermidades do coração. Você pode ligar lá na Águas do Bem, que é o 3255-9626 ou 98452-1234 e pedir essa água, que é uma água alcalina da maior qualidade possível e internacional. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. A revista Veja, na coluna Radar Online, publicou que o candidato e cacique do PMDB, Iris Rezende, fez pressão máxima no partido pela liberação de uma verba de R$8 milhões para sua campanha. Moreira Franco, presidente da Fundação Ulisses Guimarães do PMDB, não atendeu seu pedido e argumentou que esta doação seria ilegal. Mesmo sendo ilegal, Iris procurou o senador Romero Jucá para tentar conseguir o dinheiro. Por que Iris quer tanto dinheiro acima do permitido pela lei? Tudo que você viveu, tudo que você passou, nada disso foi em vão. O que ainda vai viver, o que pode acontecer, só depende de você. Então vamos então, seja o melhor que você pode ser. Então vamos com Jandarro, o jeans que vai com você. Vanderlan, o candidato oficial do governador, afirma em sua propaganda que Iris o ataca. Maldosamente, Vanderlan utiliza informação falsa e tenta enganar a população ao afirmar que Marco Antônio Lobianchi está na propaganda de Iris Rezende. Candidato, é preciso falar a verdade.
Esse cidadão canadense apareceu em propaganda da Adriana Corsi no primeiro turno. Isso sim é jogo sujo, Vanderlan. Vou criar 8 administrações regionais. Em cada regional vai ter uma base da prefeitura, no estilo VaptVult, para agilizar serviços como liberação de licenças e emissão de alvarás, entre outros. Além da infraestrutura própria para atender a região como limpeza urbana, troca de lâmpadas, manutenção das escolas, postos de saúde e uma base da Guarda Civil. Cada região vai ter o centro de especialidades médicas, odontológicas e de fisioterapia. Esse é o jeito novo de administrar Goiânia. Estamos de volta com Opinião em Debate. Infelizmente, no último bloco, muitas perguntas que estão chegando agora, porque o telespectador está entendendo o tema e está participando. Mas o Edivaldo, do setor Perudovico, te escuto todos os dias na Rádio 730. Muito obrigado, estou lá das 8 às 9 da manhã. E te vejo todas as quinta-feiras. Muito obrigado. Qual o espírito que reencarnou no Eduardo Cunha? Essa eu posso responder tranquilamente. Foi o espírito do Alibabá. Tá? Pode ter certeza que foi, no mínimo, do Alibabá. A Rosângela da Vila Brasília, na visão da Ordem Rosa Cruz, qual é o papel do plano reencarnatório? E quantas reencarnações, no mínimo, são necessárias? Boa pergunta, hein? Quantas reencarnações, Flávio Marques, a gente tem que vir aqui na Terra, por exemplo? Cansativo às vezes, né? Não, até você atingir a perfeição. O que for necessário, com certeza, a cada reencarnação, você vai aprimorar uma parte do seu ser. E assim que você conseguir esse aprimoramento integral, não haverá mais necessidade de se reencarnar. Mas tem alguém aqui que já atingiu perfeição? O próprio Cristo. O próprio Cristo, mas o Cristo já veio perfeito. Espíritos puros, né? Puros, praticamente na Terra. Mas você pode fazer uma pergunta diferente. Ele já foi humano sem ser Cristo? Pergunto, foi? Eu acredito que sim. Com certeza. Aliás, foi colocado aqui que foi um dos questionamentos dele perante os apóstolos. Então ele passou por um processo evolutivo e chegou num grau que não precisa mais... Grau de espírito puro, né? Se reencarnar. Tem um pastor evangélico muito engraçado que diz que Deus falou para Jesus que ele deveria vir fazer sua missão e que ele seria colocado na cruz, seria açoitado, uma série de coisas, e falou: o senhor vai fazer um bom casamento. Ele falou: casamento não. Eu posso, tudo o resto eu topo, mas casar não. É um pastor engraçadíssimo, que não sei se vocês já viram isso na internet. Falou: eu topo tudo, menos casar. É uma brincadeira que se faz com a belíssima e qualificada figura de Jesus, que é incontestável a maior figura que a gente, aqui do mundo ocidental, temos a oportunidade de... espírito puro, né? Puro, no meu conceito, sim. O Ladir Figueiredo, do setor sul, segundo o bispo Desmond Tutu, não é isso? O bispo você é de acordo religiosamente com o que você nasce. Se nasce na Índia, você é hindu. Na Itália, você é católico. O que eu quero dizer é que esse espírito reencarnado escolhe aonde vai encarnar. Professor Jacob, você escolhe? Exatamente. Essa escolha que é bastante incompreensível. A gente escolhe diretamente pedindo um tipo de experiência e vai para os locais de nossa afinidade. Ou então, os espíritos superiores a nosso benefício nos encaminham. Então, nós nascemos normalmente no mesmo ambiente que já vivemos em vidas passadas. Na família, isso é bastante claro. Um professor de música, por exemplo, amigo dos seus alunos, numa vida seguinte, poderão vir na condição de pai e de filhos. Então, nós vamos sempre ampliando a nossa família. Através da reencarnação, nós vamos ampliando os laços de nossas ligações. E vamos nascendo no centro de nosso interesse e necessário ao nosso progresso espiritual. Ok, a Janete, boa noite, Rosenval. Espíritos podem nos perturbar? Pois sinto um nervoso tremendo, que parece uma fúria do mal em minha vida. Paulo César Ferreira, eles podem fazer com que a pessoa sinta isso? Sim, são os processos que nós chamamos de processos obsessivos, né? Pela nossa postura, pela nossa vivência, pelos compromissos que assumimos ao longo das vidas anteriores e desta também, nós podemos trazer para nós inimigos. Pessoas que não gostam de nós, não simpatizam e tentam de alguma maneira nos prejudicar. Tudo através do pensamento. E nos causam grandes males.
Se acaso sintonizamos e se temos também esse complexo de culpa, né? Que a nossa mente facilita essa intervenção que nos prejudica e nos fazem muito mal. O Bosco Carvalho, pelo Twitter, por que os religiosos colocam sexo junto com as drogas, já que o sexo é a nossa maior força criadora? Professor Mário Vasconcelos. Por que colocam? O sexo. Ah. No mesmo nível, por exemplo, de drogas, de coisas perniciosas. Eu acho que alguém falou isso aqui, não sei se foi o Jacobson. É engraçado, porque as pessoas não tomam... Professor Mário que falou. Mesmo. Fui eu que coloquei, exatamente, quando falei sobre o umbral. É porque as pessoas costumam banalizar o sexo, né, Rosenbaum? Quer dizer, o sexo é uma coisa perfeita, necessária, importante, energética. Mas o que as pessoas fazem com o sexo? Banalizam o sexo. Então, não é o sexo que é o problema, a banalização do sexo é que é. Okay. Então, e é isso aqui, quer dizer, se você usasse, por exemplo, uma droga de uma forma inteligente, se houvesse possibilidade, isso não seria maléfico. Não, mas nesse caso das drogas existe sim. Você usa, por exemplo, aspirina em dose errada ou a Novalgina, é uma droga usada na coisa certa. Dizer, tanto é que são chamados drogas, esses remédios são drogas, quer dizer, de forma inteligente. E se o usuário, né, ou fizesse de uma forma inteligente, para ele não seria prejudicial. Okay. Assim como existem, por exemplo, tribos africanas que injetam venenos de cobras nos meninos que nascem para que eles se tornem imunes às picadas das próprias serpentes. Okay. Você entendeu? Quer dizer, o problema não é o sexo, é a banalização do sexo. É isso que é o problema. Ok. Bom, olha, são tantas as perguntas que chegaram que não há nem a mínima possibilidade de responder a todas elas. É um assunto sempre palpitante que o pessoal pede pela internet, eu tento atender de uma forma ou de outra. Deverei fazer esse tema novamente, inclusive trazendo pessoas que são... É um tema intrigante, como você diz, né, Rosa? Que são francamente contrárias à reencarnação. Quero agradecer aqui a honrosa presença do Flávio Marques de Almeida, que veio com um grupo muito simpático de amigos. Infelizmente não me deram o nome aí, Mariana, mas poderiam ter me dado, que é um grupo muito interessante que veio aqui nos acompanhar. O Paulo César Ferreira dos Santos, que é meu amigo, sempre nos atender no programa, o professor Jacobson também, é uma amizade que eu prezo muito, e o professor Mário Vasconcelos, que é debatedor do jornal Opinião em Debate, na Rádio 730. Às quartas-feiras. Às quarta-feiras está lá o professor Mário Vasconcelos, religiosamente. As minhas considerações finais são as seguintes. Estas equações que as pessoas, às vezes, entram em rota de colisão, um acredita, o outro não acredita, eu entendo que elas não são importantes caso a gente consiga pegar um ensinamento de Jesus e levá-lo ao pé da letra. Tudo o que se possa discutir no mundo vai ser totalmente irrelevante se nós fizermos isto. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se nós amarmos uns aos outros, nada negativo, nada improdutivo acontecerá no seio da sociedade. Porque quem ama não mata, não rouba, não falsifica, não pratica corrupção. Então, o que falta muito é o amor. Ok? Veio alguém me pedindo aqui na visão... Atrás, aqui... Só está a opinião de debate. Ah, sim. É o Luiz Prado, que está aqui o Luiz Prado, o Júlio Saci. É Júlio Saci mesmo? Sassi. Júlio Sassi e o Arão. Não é isso mesmo? O Arão está ali. Grande, simpático Arão. Bom, muito obrigado. Aqui tem que explicar para mim, porque eu não tenho bola de cristal ainda não, tá? E é isso que eu penso. Eu acho que nós precisamos mais dedicar-nos ao amor. E vale a pena, filosoficamente, fazer uma análise, arejar os nossos conhecimentos e depois... Faça o que você bem entender. O que vale é ser bom, é ser fiel a Deus. Esse é que é o caminho mais importante da humanidade. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em Debate. Oferecimento Parques Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos.